Se você já tentou ler poesia, mas não entendeu muito bem ou quer começar a ler mais e entender de verdade o que é um poema, então esse vídeo é para você. Vocês pediram e nós atendemos. Nós vamos aprender aí alguns conceitos básicos sobre poesia e ver na prática como aplicar todos esses conceitos na hora de interpretar um texto poético. Vamos lá! Nos nossos vídeos passados, a gente recebeu vários comentários aí pedindo mais vídeos sobre os gêneros literários e também sobre poesia. Então a ideia agora é justamente falar sobre poesia. Chegou a hora. E a verdade é que ler poesia pode parecer desafiador no começo, né? Porque a gente tem os versos aí que são mais condensados, tem aquela, digamos que aquela linguagem carregada de sentido, de significado, e tem aquela condensação, assim, em que a gente tem versos curtos que falam muita coisa, né? Poemas curtos que falam muita coisa. E é normal que a gente sinta que tem algo ali, né, além, e que a gente não consegue captar logo de cara. A gente já estava falando sobre isso em outros momentos aqui no canal, né? De que é normal que a gente tenha essas demoras num poema. O poema é esse gênero que nos convida a ler de forma mais pausada. Então, como afinal, né, como nós podemos ler um poema de verdade, afinal? Qual é o segredo por trás da leitura da poesia? Vamos descobrir juntos aí. E para começar essa conversa, a gente vai ter que falar, sim, sobre o que é poesia. Porque é fundamental que a gente entenda o que é esse gênero, de uma forma um pouco mais precisa, para conseguir entender como que nós vamos ler ele e desfrutá-lo nas nossas leituras. Quando nós falamos em texto literário, então, a gente pode dividir esse texto literário em dois grandes grupos. Vocês já conhecem quais são: a prosa e a poesia. O eterno embate aí entre as duas, né? E a prosa é essa forma mais comum de escrita que a gente tem aí, não só na literatura, mas em vários outros, né, outros materiais de escrita no nosso dia a dia, como romances, contos, ensaios, né, na área da literatura, e é estruturada então em parágrafos, períodos contínuos, a gente não tem interrupções, né? A prosa é esse texto corrido e sem interrupções. Já quando a gente fala de poesia, em geral a gente está falando de um texto que se organiza em versos, em estrofes, e essa estrutura faz toda a diferença na leitura, porque cada linha de um poema, cada verso vai ter o seu ritmo próprio, vai ter a sua organização visual, que é diferente da prosa. E uma das coisas fundamentais de diferença entre esses dois grandes arquigêneros que nós temos, né, quando a gente pensa em prosa e em poesia, é pensar que na poesia a gente tem de fato a busca por uma condensação máxima de significado. Quem disse isso foi um renomado escritor aí chamado Ezra Pound, e eu concordo com ele. Que de fato a poesia é essa condensação, assim, é quando a gente consegue concentrar em poucas palavras, milimetricamente escolhidas, em jogos, em combinações, em sons, tudo ali funcionando ao mesmo tempo para dizer muito mais com menos, né? E digamos que em poesia aquela máxima do menos é mais, que tá famoso por aí, né? O pessoal minimalista aí. A gente até consegue pensar um pouco nisso na poesia, né? A poesia não é minimalista por dentro, mas quando a gente olha de fora, de fato, a gente diz muito com pouco. Então, a gente pode pensar nesse gênero baseado em três grandes eixos. O eixo do som, porque a poesia é sonora, ela começou oral, não escrita como nós temos hoje. Então, o som é fundamental quando a gente pensa num poema. Por mais que a gente leia ele muitas vezes com uma leitura silenciosa, na página, nós estamos falando de um gênero que é sonoro. E quando a gente lê ele em voz alta, as coisas também mudam um pouco. Então, o som é fundamental. A imagem também é fundamental. E quando eu falo em imagem aqui com vocês, eu não estou falando, é claro, de pinturas ou de nada do tipo, né? Uma imagem concreta. Mas a gente está falando de uma imagem mental que se cria na nossa cabeça a partir de determinadas construções poéticas. Então a gente consegue vislumbrar, lendo um texto, com os exemplos vai ficar mais claro um pouco esse conceito. Mas lendo os textos a gente enxerga imagens, o poeta constrói imagens que depois vão ser imagens assim inesquecíveis. Um exemplo que eu gosto muito, tem um poema do Charles Baudelaire, que é um poeta francês, talvez você conheça já, que se chama Uma Carniça. E eu amo esse poema de paixão, assim, eu adoro a construção que ele faz. Porque ele faz toda uma narração, assim, de uma carniça apodrecendo, assim, ele faz toda a descrição. E aí ele faz um negócio tão bem que parece que a gente sente aquele cheiro insuportável de carne podre, mas tudo isso ele faz de um jeito tão lindo, gente, assim, ó, esse poema é fenomenal. Pra comparar a carniça apodrecendo com o amor dele por uma mulher que ele tá, assim, já acabando e já não tá mais ali. Então toda aquela imagem que ele constrói na nossa cabeça daquele animal lá morto, tirado no chão, é o que ele usa para nos representar concretamente, né, o que ele quer falar da metáfora aí do amor dele. Esse é um bom exemplo de imagem mental que a gente pode pensar, e depois a gente vai ver mais alguns aqui ao longo
longo do vídeo. Então a gente tem o som, tem a imagem e tem a ideia, né? Todo poema vai nos levar a esse caminho de enxergar a ideia. Por exemplo, o amor tá lá acabando, o amor tá apodrecendo, então eu uso o recurso do som, uso o recurso da imagem para chegar nesse ponto aqui de reflexão onde eu quero levar o meu leitor. É claro que quando a gente fala essa pergunta espinhosa, o que é poesia? Essa é uma pergunta que ela inquieta, né, a literatura, os teóricos da literatura, desde que o mundo é mundo, né? Desde que as pessoas fazem poesia, existe essa pergunta, o que é a poesia? E foi um conceito que foi sofrendo alterações desde Aristóteles, lá na Poética, até os teóricos atuais. É óbvio que aqui a gente não vai ter tempo de entrar nesse assunto, uma pena, mas quem sabe aí a gente em outro vídeo consegue expandir um pouco a história do conceito da poesia, que aqui não vai dar tempo, de fato, realmente não tem como a gente falar um pouco sobre isso. Mas é importante que a gente tenha em mente que a poesia é esse gênero, escrito em verso, que também pode ser chamado de lírica ou de texto lírico, né? E a partir desses conceitos a gente consegue, de fato, realmente navegar melhor nesses textos e entender com o que a gente está lidando. Agora, outra diferença fundamental é entender o que é poesia e o que é poema. Vejam, isso é uma distinção que em língua portuguesa é muito importante, porque poesia e poema não são exatamente a mesma coisa, eles não são sinônimos exatos. Quando a gente fala de poesia, a gente está falando da arte de trabalhar a linguagem de uma maneira estética, de explorar o seu ritmo, a sua sonoridade, as suas imagens, para criar um efeito expressivo. Então a gente está falando do gênero, a gente está falando da arte, da habilidade. Quando a gente fala de poesia, a gente fala dessa característica macro, digamos assim, de trabalho com o texto. E quando a gente fala de poema, nós estamos falando de um texto escrito específico, né? Um texto escrito em versos que concretiza a arte da poesia. Isto significa que nem tudo o que é poético é necessariamente um poema. O poema é o texto, a poesia é o gênero, ou digamos que a característica daquilo que nós estamos lidando. Por exemplo, é muito comum que a gente diga que um trecho de uma música, ou que um filme, ou que um discurso, né, podem ter poesia ou podem ser poéticos. É muito comum que a gente use esse adjetivo. Mas a gente não está falando do gênero literário e também não está falando dos poemas escritos. Então, a gente gosta de poesia, os autores escrevem poesia, mas nós lemos individualmente poemas. Essa é uma distinção importante para a gente conseguir também entender melhor como tratá-los daqui para frente, certo? Agora, prepara aí o caderno, a caneta, o café, vamos entrar agora a realmente mergulhar nesse mundo da poesia. O que nós temos que ter em mente quando nós vamos ler um poema? Pensar primeiro que um poema não é como um romance ou como um artigo, a gente já falou sobre isso em alguns momentos, né? Um poema é uma experiência diferente. Então a gente precisa ter paciência, precisa ter atenção e precisa ter uma abertura às demoras. Porque a poesia é esse gênero que nos convida a, de fato, desacelerar. A poesia nos convida às demoras, às esperas. Porque a gente não vai sentar e em 5 minutos entender tudo que um poema diz. Um poema exige a nossa presença, né? O poema ele é como um apaixonado que a gente tem que despender, a gente tem que gastar tempo com ele. Ninguém namora ficando 5 minutos com alguém e depois nunca mais vendo a pessoa, né? O namoro é esse momento próprio em que a gente convive, a gente quer estar perto, a gente nunca mais quer largar a pessoa. Então a gente pode pensar um pouco na poesia assim, né? A poesia é esse namorado que quer estar com a gente o tempo todo. Então a gente precisa gastar nosso tempo com um poema, né? Precisa estar na presença dele por um tempo, porque de fato, para que a gente entenda plenamente ele, a gente precisa dar a nossa atenção e dar o nosso tempo para ele. Porque vejam só, essa é uma lei quase universal. Nenhum poema, se for um bom poema, consegue ser plenamente entendido de primeira. Se eu interpreto tudo de primeira, isso pode ser um sinal de que eu tô diante de um poema ruim. Depois vocês me contam a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas enfim, vamos pensar então em alguns conceitos essenciais sobre a leitura da poesia. Primeiro, a poesia é um encontro. Quem disse isso foi o escritor mexicano Octavio Paz, no seu brilhante livro O Arco e a Lira, inclusive recomendo. E lá ele diz de uma forma muito sublime, poética e apaixonada que o poema é um encontro entre a poesia e o homem. Então exige essa atenção, essa presença e essa entrega que a gente estava falando. Agora, a gente também pode pensar na leitura de poesia como um risco. Ler é um risco, de certa forma. Porque quando a gente abre um poema, a gente fica vulnerável às palavras que estão ali, aos sentimentos que ele vai despertar. E a gente não sabe como vai terminar. Pode ser que a gente se emocione com aquele poema, pode ser que a gente desperte para outras sensações, enfim.
Tem um teórico que eu gosto muito que se chama Emil Steiger, que ele fala num livrinho dele precioso chamado Conceitos Fundamentais da Poética, que o leitor precisa estar indefeso e receptivo. Acho que isso é fundamental quando a gente lê poesia. E aí, para terminar, não custa lembrar que a leitura da poesia é esse momento mais exigente, então a gente vai se debruçar sobre as coisas que estão ali para entender tudo que está escrito, né? Para se aprofundar mesmo e se dedicar. Então, quando a gente fala de poesia, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, seja em versos, em palavras ou em significados. Então, conceitos importantes para nos guiar. Agora sim, chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre algumas noções iniciais para pensar no texto poético, noções que são fundamentais para que você consiga ler poesia e entender. Então a gente vai ver um pouquinho de noções essenciais e depois vai fechar logo em seguida com os níveis de leitura de um poema, certo? Vou passar para você um passo a passo de como fazer essa leitura. Então fica comigo até o final, não desiste, tá bom? Vamos começar com o primeiro elemento. Um poema tem versos. O que é o verso? Cada linha do texto. Então cada linha de um poema a gente chama de verso. O conjunto desses versos a gente vai chamar de estrofe. Ela pode ter vários tamanhos, né? Eu posso ter uma estrofe única, posso ter várias estrofes. Isso depende muito de cada autor. Cada verso vai ter um tamanho. Como que nós medimos o tamanho do verso? A gente mede por uma contagem de sílabas, mas essas sílabas não são as sílabas gramaticais. Lembra lá na escola que você aprendeu a separação silábica? E aí tem sílaba, poética, e a gente separava tudo bonitinho e tinha lá quantas sílabas tinha cada palavra. Quando a gente fala em verso, em sílaba poética, a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, então você pode se aprofundar um pouco sobre isso lá. Mas a gente vai ver justamente essa contagem que faz com que os versos tenham tamanhos semelhantes quando o autor quer que eles tenham, obviamente, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, aquele poema conhecidíssimo do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Toda essa construção de versos que a gente tem no Camões, esses versos têm o mesmo tamanho porque eles têm uma mesma contagem de sílabas poéticas. Eles têm 10 sílabas poéticas. A gente chama isso de verso decassílabo. E é justamente essa unidade que vai fazer com que um poema tenha uma medida fixa, que a gente chama de poema metrificado, ou não. Quando a gente vai ler textos modernos, como o Drummond, como o Bandeira, como a Cecília Meirelles ali em um momento da sua produção poética, a gente vai ver que são poemas que têm tamanhos diferentes aí nos versos, né? Os versos não seguem um padrão. Isso significa que alguns versos são metrificados e que alguns poemas também podem ser escritos naquilo que a gente chama de verso livre. Justamente, então, a gente vai ter, por exemplo, naquele conhecidíssimo poema do Drummond que eu amo, que é O Amor Bate na Horta, esse poema, o Drummond vai ter lá: o amor bate na porta, o amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Toda essa construção que o Drummond vai fazendo está em verso livre, porque justamente a gente tem versos menores, versos maiores, e isso é o que vai fazer com que o poema tenha aí o seu propósito específico, que depois eu vou explicar para você. Agora, além de ter um tamanho específico, os versos também têm um ritmo. Como que a gente consegue um ritmo no poema? Da mesma forma que nas palavras a gente tem sílabas mais fortes e mais fracas, por exemplo, ritmo, né? Essa primeira sílaba é mais forte que a última. Quando a gente pensa em poesia, né? A gente tem sílabas que se sobressaem. Quando a gente pensa num verso cheio de palavras, a gente também vai ter algumas sílabas, algumas palavras que vão se sobressair em relação às outras. A gente vai ter pausas, vai ter repetições, e isso vai criar uma determinada cadência, um determinado ritmo nesse verso, que vai fazer com que a gente escute essa musicalidade. É por isso que a poesia e a música sempre andam muito unidas. Se a gente pensa na ideia do compasso, se você já estudou um pouco de teoria musical, sabe que quando a gente pensa no compasso, a gente tem um tempo que é mais forte com outros tempos que são mais suaves. E quando a gente pensa num verso, a gente está pensando na mesma ideia. A gente vai ter sílabas mais fortes e sílabas mais suaves. E é isso que vai fazer com que a gente escute aquela cadência. E aí, um poeta que é muito bom poeta, que queira escrever com um ritmo específico, ele vai fazer com que as sílabas fortes estejam em um determinado lugar específico que se repita em outros versos. Por exemplo, é aquilo que o Camões faz. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Se a gente vai abrir esse poema e olhar onde estão as sílabas fortes, a gente vai ver que elas estão exatamente nos mesmos lugares. Porque o Camões usa um chamado decassílabo que a gente chama de decassílabo heróico, que tem os pontos de ritmo em lugares específicos. Então, tudo isso são recursos que estão ali totalmente escondidos e que a gente só percebe quando a gente vai lá e presta atenção naquele verso. Outra coisa que é muito usada em poesia, que é outro elemento essencial, é a rima.
né? A gente tem alguns versos aí em que os sons finais das palavras se combinam e a gente vai ter então esses versos rimados. Pode ser uma rima no final do verso, pode ser uma rima no meio do verso, pode ser rimas alternadas, cruzadas, interpoladas. Aí as classificações são inúmeras e depois você pode se divertir com isso. E a gente inclusive tem outras repetições, por exemplo, pode repetir vogais. Se eu repito muito a vogal A, eu vou dar uma sensação mais aberta no poema. Se eu repito muito a vogal O, o U, vai ser um poema mais fechado, bom para falar de temas mais sombrios, mais tristes. A gente pode ter repetições de consoantes específicas, repete muito P, B, V, depende muito da intenção do escritor. A gente pode imitar sons da natureza, imitações de máquinas. Olha, o céu é o limite quando a gente pensa em recursos sonoros no texto poético. E para terminar, o último, mas não menos importante, inclusive essencial, a gente tem a ideia do eu lírico. O eu lírico não é um narrador, e também não é o autor. O eu lírico é a voz que fala no poema e que muitas vezes e por muito tempo na história da teoria literária foi considerado como se fosse o próprio autor. Mas, depois vendo aí as experimentações dos nossos autores ao longo dos séculos, já se percebeu muito claramente que não necessariamente o eu lírico que está falando no poema é, diretamente o próprio autor. Inclusive não precisa ser. Um ótimo exemplo disso é um poeta brasileiro, inclusive chamado Bruno Tolentino, não sei se você já conhece. Ele tem um livro brilhante que se chama As Horas de Catarina, em que ele monta uma personagem, que é a Catarina, e ela mesma fala nos poemas dela. Então é um autor, um homem, que escreve, no lugar de uma mulher, digamos assim, escreve com uma voz feminina. Então aqui a gente já tem totalmente a separação entre o poeta, o Bruno, e o eu lírico, nesse caso um eu lírico feminino, que é a Catarina. Vejam que é muito interessante. Então, quando a gente está lendo um texto, a gente tem, vejam só, a gente está olhando os bastidores. A gente agora sentou aí na parte de trás aqui e está olhando tudo o que está acontecendo nos bastidores ao redor desse texto para saber como ele foi montado, como ele foi estruturado e o que nós temos por trás de todo esse efeito maravilhoso quando a gente lê o poema. Além do texto em si, do texto propriamente, a gente também vai ter alguns elementos para além do texto. Porque não existe nenhum poema isolado, que nasceu assim do nada, não foi escrito por ninguém, não está registrado em lugar nenhum. Os poemas sempre tem um autor, seja ele anônimo ou seja ele conhecido. Os poemas também têm uma história, uma época, um contexto social. Então esses são elementos que muitas vezes podem nos ajudar a entender melhor algum poema, dependendo de qual poema é. Não é o tipo de relação que é essencial para a gente entender um texto poético, mas sempre é interessante que a gente pense nesses elementos. Então pensar quem é o autor, ter uma ideia aí das influências, do que ele costumava escrever, isso dá uma facilitada para a gente entender um pouco melhor que tipo de poema a gente vai conhecer, saber qual foi o contexto da escrita. Por exemplo, a Cecília, a Gabriela Mistral, o próprio Drummond, tem muitos poemas que foram escritos na época da Segunda Guerra. E quando a gente sabe esse contexto, as coisas tomam outro sentido. Quando a gente vai ler, por exemplo, O Sentimento do Mundo, do Drummond, ele escreveu vários daqueles poemas na época, de fato, das guerras. Então faz todo sentido aquele tom de desolação e lamento e tragédia, porque, de fato, o contexto influencia diretamente na produção poética daquele momento e os poemas não deixam de ser um reflexo do seu tempo. Então aqui, muito importante que a gente pense nesse contexto histórico e também se existe algum propósito estético. Por exemplo, é um poeta que era parnasiano, se preocupava muito com a forma, tinha um estilo mais modernista, era um concretista, era um cubista, ele queria fazer algo totalmente subversivo ou ele queria seguir os modelos clássicos, ele era um renascentista. Aí a gente tem várias possibilidades que também podem nos ajudar a pensar sobre o poema. Agora, você ficou até aqui nesse vídeo, então segura mais um pouco que a gente vai aprender na prática quais são os níveis de leitura de um poema, certo? Porque quando a gente lê um poema, a gente não vai pegar ele na primeira lida, você já entendeu isso, a gente não vai na primeira lida entender tudo que tá ali. Então a gente vai pensar numa leitura por partes. Aqui tá o ouro, certo? Aqui tá o ouro do vídeo. Então, é aqui que você vai aprender na prática como ler o poema, que é essa dificuldade aí que muitos de vocês relataram nos comentários pra gente. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai ler um poema é pensar no nível sonoro do poema. Ou seja, eu vou ler o poema, seja de forma silenciosa ou, se possível, em voz alta. Importante que a gente consiga ler em voz alta se a gente conseguir. E a gente vai perceber como as palavras soam, como as palavras se combinam, que sonoridade tem aqui. Ele parece um poema mais triste, mais alegre, os sons são mais abertos, eles são mais fechados. Ele é um poema que tem muito ritmo ou não, ele não tem ritmo
nenhum, ele é um poema mais, digamos que mais livre, né? O que tá acontecendo sonoramente aqui nesse poema em relação aos sons? Tem muito som que se repete? Essas são coisas que a gente vai pensar no nível sonoro. Depois que a gente faz essa primeira leitura, que é essa leitura, digamos que ambientativa, a gente vai pensar numa leitura literal, ou seja, nós vamos pensar no significado direto dos versos, das imagens que estão ali, sem se preocupar por enquanto em ficar pensando em significados ocultos. Então eu vou ler lá o Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver do Camões e vou começar a pensar, tá, ele tá falando que é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento, mas que é um contentamento que é descontente, é um fogo que arde sem se ver. Como que pode ser um fogo que arde se eu não tô vendo? E eu começo a pensar no que ele diz literalmente. Eu me deparo com o que o poema diz de fato ali, expressamente. É muito importante que a gente descubra tudo ali, entenda tudo que está escrito. Se tem palavra muito difícil, você procura o significado para entender. Se tem alguma referência a algum artista, alguma coisa assim, você procura para saber qual é, porque isso vai ser importante para entender o texto. E aí você ambientou e já entendeu o que o poema diz necessariamente. Depois a gente vai passar para o terceiro nível, que é o nível estrutural. A gente vai olhar para o poema e vai pensar como o poema se organiza. Essa parte parece que é demais, mas é importante, muito importante. Porque aí eu vou pensar, ele tá com versos aqui. Será que esses versos são livres ou será que parece que tem um padrão entre eles? Aí depende de quanto você sabe, né, disso e tudo que a gente estava falando antes. Mas não precisa ter um conhecimento muito aprofundado para conseguir perceber algumas coisas, né? Por exemplo, ele está repetindo algumas letras, isso é um ponto interessante para pensar. Ele está imitando o som de alguma coisa, parece que tem alguma coisa que imita aqui. O número de estrofes. Qual que é o número de estrofes? Quantos versos tem em cada estrofe? Qual será que é mais ou menos o tamanho desse verso? Porque isso muitas vezes vai nos dar indicativos de um significado por trás que pode nos ajudar a pensar no todo do poema, né? No seu significado completo. Então, fiz uma leitura inicial, entendi o que o poema está dizendo expressamente, fiz uma leitura estrutural, percebi como é que ele está ali na página, como é que está estruturado, que escolhas o autor fez. Aí sim a gente vai chegar para a quarta leitura, para o quarto nível, que é o nível do significado. Então agora a gente vai começar a integrar tudo isso que a gente viu separadamente, mobilizar tudo isso, para entender o que o poema realmente está dizendo. Vamos pensar em metáforas, em figuras de linguagem, na relação da estrutura com o conteúdo, se o som que foi produzido tem algum significado a mais ou não, qual é a relação do título com o texto. Tudo isso vai ser mobilizado aqui nessa última leitura para que a gente de fato consiga entrar na interpretação e, a partir daquilo que a gente já identificou, entender aquilo que o poema está dizendo, certo? Agora, esse é o ouro, gente. Ficou claro até aqui, tenho certeza. Você já pode dar o teu like, deixar o teu comentário, etc. aí enquanto a gente está conversando sobre os poemas aqui. E para fechar esse vídeo, a gente vai analisar um poema juntos. Agora, é claro que a gente vai analisar não muito longamente, porque a gente não tem tanto tempo, né? Mas a gente vai fazer uma leitura aqui juntos e eu quero mostrar para vocês alguns elementos que a gente vai captar aqui e que são fundamentais. Então, a autopsicografia do Fernando Pessoa, a gente vai começar com o nível sonoro, nível 1. Então, eu vou fazer uma leitura, você vai observando os sons, etc. e conhecendo o poema comigo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de corda que se chama coração. Agora, vamos pensar um pouco nesse som. Você percebeu que existe alguma coisa aqui funcionando, né? Num primeiro momento, eu quero que você pense comigo que cada estrofe vai repetir algumas letrinhas. Por exemplo, lá na primeira estrofe, a gente tem a repetição do F. O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E também temos ali uns Fs repetidos, uns Ds repetidos, e isso vai criando uma repetição de som que dá um efeito cíclico sonoramente no texto, certo? Nessa primeira estrofe isso acontece, a segunda e a terceira também, você vai identificar depois sozinho, porque agora ficou fácil de perceber essas repetições aí de consoantes que estão acontecendo. Agora, nível sonoro, a gente percebe aí também que tem um ritmo, né? A gente percebeu que existe um padrão, os versos têm um tamanho semelhante, e escutando a gente percebe, eles estão com um ritmo bem parecido, cada verso aí tem um tamanho parecido, e vai criando na gente essa sensação, né? De algo mais cíclico que vai voltando, indo e voltando, indo e voltando. Vamos pensar no segundo nível, que é o nível literal. O que o poema está dizendo mesmo?
Bom, a gente está vendo ali que o autor, né, o eu lírico, se coloca aí e coloca o poeta como um fingidor. Ou seja, o poeta finge coisas. Não é que ele seja um mentiroso, não é que ele seja um ator, mas ele está fingindo algumas coisas. Isso é próprio de um poeta. Interessante. E esse poeta finge tanto, vejam ali no segundo verso, ele finge tanto que ele chega a fingir que a dor dele, ele chega a fingir uma dor que ele mesmo tem, digamos assim, né? Então diz ali que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, ele finge tanto que ele está sentindo uma dor real e ele finge essa dor real na hora de fazer a poesia dele. Então existe aqui digamos que um pacto de fingimento entre o poeta e quem está lendo que parece que está funcionando ali, interessante. E aí depois a segunda estrofe vai falar sobre o leitor. Eu e você que estamos lendo esse texto. E aí diz lá que quem lê esse poema aí que o poeta está escrevendo, estão lendo aquela dor, né? Leem a dor que está ali, mas eles não sentem as duas dores que o poeta teve. Porque o poeta teve duas dores. A que ele sentiu de verdade e a que ele fingiu. Mas os leitores, eles têm só a dor que eles mesmos têm. Então, eles não sentem a dor do poeta, mas eles sentem a sua própria dor ao ler o texto. Ou seja, esse texto parece que mobilizou alguma coisa aí nesse leitor que também sentiu uma dorzinha aí no seu coração. E aí, para fechar, o que está acontecendo tanto com o poeta quanto com o leitor? O que está acontecendo? A terceira estrofe vai nos dizer literalmente ali, as calhas de roda. As calhas de roda, a gente está pensando, pensem comigo naquelas rodas de trem que tem aquele eixo que vai andando junto, sabe? Uma calha de roda é basicamente é um eixo de algo que vai girando junto, assim, né? Então, a gente pode pensar bem nessa ideia da roda do trem. E essas calhas de roda giram, mas eu acho que ele não está falando necessariamente de um trem, porque ele está falando de entreter a razão e ele está falando de um comboio de corda. Um comboio no português de Portugal é um trem. Então ele está falando que as calhas de roda do trem estão girando e entretendo a razão, mas esse comboio, esse trem, na verdade, se chama coração. Então o coração, literalmente o poema está me dizendo que o coração, ele está girando, trabalhando, né, vivendo aí, vamos pensar em algo físico num primeiro momento, e ele está entretendo, enganando, ele está mobilizando a razão de alguma forma. Então aqui a gente vai pensar por enquanto só no coração e na razão, depois a gente vai pensar no seu significado verdadeiro. Passamos pelo nível sonoro e passamos pelo nível literal. Terceiro nível, estrutural. O que nós temos aqui? Resumindo para vocês, uma análise mais rapidinha, esses versos aqui, todos eles escritos em redondilha maior, ou a gente também pode chamar de heptassílabos. O que significa? Se eu vou contar as sílabas poéticas de cada verso, eu vou contar 7 sílabas poéticas em todos esses versos. Então eles têm um ritmo bem marcado. Ele está dividido em 3 estrofes, né? São 3 momentos aí que a gente vai ter, primeiro falando do poeta, depois falando do leitor e depois falando de algo que une os dois num mesmo sentimento. Vamos pensar assim. E aí a gente vai ter, no final, né, dessa construção toda, um ritmo que vocês já devem ter percebido, é claro, que imita o som de uma roda girando de um trem. O que a gente tem durante todo o poema é uma roda girando ritmicamente. Então a gente tem lá, gira a entreter a razão, e assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de corda, que se chama coração. Essas sílabas marcadas, elas vão nos fazendo girar junto com essa roda imaginária desse trem imaginário que a gente está indo aí com esse poeta. Esse efeito sonoro é para nos ambientar e é para potencializar esse efeito que a gente tem quando a gente está lendo, desse coração que está batendo, com esse trem que está caminhando e com isso que está girando e está levando a nossa razão, porque nesse caso aqui, o sentimento se sobrepõe à razão e interte a razão e leva a razão a pensar em coisas que são sentimentais. E aí vejam que agora, se a gente mobiliza todas essas coisas, tudo isso é o que faz um poeta, né? O poeta mobiliza os sentimentos para que a gente, de fato, mobilize os seus sentimentos, cria sentimentos que ele sentiu ou não, e quando a gente lê, a gente tem a capacidade de sentir essas mesmas coisas, para que depois, né, a gente signifique isso na nossa vida. Então, eu não sinto a dor ou a felicidade do poeta em si, ou daquilo que ele fingiu, mas eu sinto aquilo que o poema me provocou, para que eu perceba que tudo isso é, né, esse embate, eterno embate entre a razão e o
sentimento, né? Ou entre a razão e o coração. E é essa figura do trem passando, né? O trem que vai levando tudo e que vai girando e que vai nos fazendo pensar sobre a vida. Esse é uma análise curtíssima, teria muito mais coisa pra gente falar sobre esse poema, que nos leva a pensar sobre essa análise psicológica. Uma autopsicografia é uma análise psicológica de si mesmo. Então aqui esse poeta, esse eu lírico, se analisa e digamos que abre o jogo e nos diz o que um poeta faz para nos emocionar, além de muitas outras coisas. Agora, não vai dar tempo da gente falar mais sobre isso, espero que você tenha ficado até aqui, tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é o teu poema favorito, se ficou claro, se agora você entendeu como ler poesia, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!